isso tudo, resumindo muito, assim, simplificando a história de uma maneira bem simples, mas fácil de entender, é o seguinte: a luz, quando ela bate em umas estruturas que nós temos que chama citocromo C, de uma organela dentro da célula que chama mitocôndria. A mitocôndria absorve a luz azul, o citocromo C ele é azulado por causa do cobre, e a clorofila é verde, por isso que você vê a planta verde, né? No caso, a planta verde absorve a luz vermelha e a luz azul, e a mitocôndria absorve a luz vermelha. E isso faz com que essa estrutura ela bombeia prótons para um lado, elétrons para o outro, e dentro da mitocôndria você consegue uma região que fica mais positiva e o outro lado fica mais negativo. É parecido com uma pilha. Na verdade, o que esse processo faz é estimular a produção de energia celular. Esse é o princípio básico da fotobiomodulação. Você aumenta a formação de ATP, aumenta o volume de energia que a célula tem, e isso desencadeia várias alterações na célula, alterações bioquímicas, biofísicas, e faz com que a célula trabalhe mais, que a célula seja mais eficiente. Se a gente pegar todo o espectro de radiação eletromagnética, onda de rádio, televisão, micro-ondas, infravermelho, tem um volume grande de infravermelho, é muito amplo, tem várias faixas de radiação do infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Se você pegar todo o comprimento de onda eletromagnética, tem uma área pequena, bem pequenininha aqui, que é a luz visível, e dentro da luz visível é a luz azul, a luz verde, a luz laranja, a luz vermelha. No finalzinho da luz vermelha e no comecinho do infravermelho, tem uma pequena regiãozinha aqui que se chama infravermelho próximo, ou em inglês Near Infrared, que vai de 0,75, 0,68 até 1,5 mais ou menos. Depois ainda vem o infravermelho curto, o infravermelho médio e o lá na frente, que é o infravermelho do calor. O calor que a gente sente, por exemplo, no Sol é um comprimento de onda completamente diferente e não vai ter o efeito de fotobiomodulação. Fotobiomodulação são só esses poucos comprimentos de onda aqui que tem esse efeito de modular, de acelerar o funcionamento das células. Isso gerou vários equipamentos. Daí para frente, várias especialidades médicas e de áreas da saúde se interessaram por isso. Claro que a NASA, como já tinha participado disso, acabou participando do desenvolvimento de alguns produtos ou companhias que são vinculadas à NASA, né? Tem até a Enterprise, que é uma das naves que levam as pessoas para a estação espacial, que levavam, né? Atualmente não mais. Eles têm exposição constantemente em Nova York. Dentro dessa exposição da Enterprise, você encontra a evolução daquele primeiro que vocês viram, que era grandão, que aparecia num militar, colocando na boca assim, da pessoa, né? Isso daqui é a evolução, claro, foi diminuindo, hoje os aparelhos são esses mesmos aparelhos, eles têm 6 milímetros de diâmetro, são placas flexíveis, você coloca na região que você quer tratar, então mudou bastante, né? Mas esse é um dos aparelhos que existe até hoje, chama-se o Warp, W-A-R-P, Warp 10. Tem o Warp 7, o Warp 10, hoje em dia já existem outros que existem até hoje, que começaram nessa época. O FDA, que é o órgão que é a Anvisa americana, o primeiro equipamento aprovado pelo FDA foi em 2007, para tratamento de 2006, na verdade, para tratamento de lesões do túnel do carpo. Tem aquela tendinite do túnel do carpo, que é bem problemática, e os fisioterapeutas, principalmente, utilizam a radiação, esse tipo de radiação, Low Level Light Therapy, para tratamento Isso foi o primeiro. Hoje em dia tem um número muito grande deles, inclusive para os tratamentos cerebrais, que é o objetivo real da nossa conversa mais para frente. E desde 1960 já se conhecia isso, já se sabia desse efeito da Low Level Light Therapy. Aqueles exemplos que eu mostrei para vocês
dos técnicos utilizando é de 1960. Tanto a Rússia como os Estados Unidos foram os dois países que primeiro desenvolveram, que foram atrás disso e produziram os primeiros trabalhos. Aí, hoje em dia, claro, já se espalhou muito pelo mundo todo e o Brasil ocupa uma área muito de destaque nisso, porque os brasileiros, hoje em dia, de cada 10 trabalhos publicados, 8 ou são de brasileiros ou tem um brasileiro participando da pesquisa, devido ao grande número de pessoas brasileiros interessados nesse assunto. Nessa época também foi descoberto o micro-ondas, que eu já comentei. Na mesma época, o micro-ondas, como o comprimento do micro-ondas é 1 milímetro, e o comprimento de onda mais frequente é de 1 micrômetro, né? Então, elas são associadas. Foi descoberto na mesma época, é parecido, porque um é 1 milímetro, outro é 1 nanômetro, 1 micrômetro. Então, elas são meio associadas. A partir daí, claro, a partir daqueles trabalhos de pesquisadores militares, que não têm nenhum interesse econômico, como eu disse, aí apareceram vários equipamentos. Então, hoje em dia, acho que não existe um dentista atualmente que não usa um equipamento de laser vermelho. No caso dos dentistas, para os dentistas é muito bom o laser 660 nanômetros para tratar diversas formas de lesões, inclusive para tratamento da dor crônica, dentro da odontologia, para tratamentos ortopédicos, cirurgia de mão. Existiam alguns lasers que eram maiores, mas o laser, ele em geral precisa de um profissional para utilizar, porque ele precisa saber exatamente qual é a dose que vai ser utilizada, tudo isso. E os aparelhos de LED foram simplificando a utilização e acabaram surgindo os aparelhos de uso domiciliar, porque eles são mais simples de ser utilizados, já vêm pré-programados, e aí então vieram os bem mais atualmente, né? E são usados em várias áreas da saúde, né? Várias áreas da saúde. Isso daqui é uma manta que estava sendo estudada pela Siemens para tratamento de osteoporose. Está sendo estudada nos países nórdicos, onde eles têm problema maior por conta do pouco volume de energia solar que chega lá, não é? Esse aparelho, um aparelho pequenininho, que é de uma companhia que chama Palomar, que era uma das maiores companhias produtoras de laser do mundo, e também produziam. E o que os trabalhos mostraram, as pesquisas mostravam? Mostravam que quando você irradiava um tecido, por exemplo, uma ferida, uma lesão que era produzido, aumentava o número de vasos sanguíneos. Isso era uma coisa bem visível, bem marcante. 10 dias depois da lesão, aumentava muito. Esse daqui é o número de vasos sem irradiar, isso aqui é o número de vasos quando você irradia, né? No pós-operatório, o número de vasos aumentava muito. E várias outras coisas, o número de fibroblastos, a área da ferida diminuía quando ela era irradiada. Então, isso foi convencendo todo mundo e acabou desenvolvendo esse tratamento inteiro que é utilizado hoje. A fotodemonstração é muito conhecida. No mundo inteiro tem equipamentos para várias áreas mesmo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui era uma experiência que você ligava uma artériazinha aqui de um ratinho, né? Você liga a artériazinha dele e liga dos dois, desse daqui e desse daqui. E depois de um tempo, você avalia, existem uns aparelhos próprios para isso. Se você não irradia, não desenvolveu quase nada ainda de novos vasos, né? E na área irradiada, pronto, já aumentou muito a perfusão do tecido, né? Novos vasos, ou seja, você acelera a formação ou melhora a vascularização. Pense nisso, que é muito importante no caso específico do cérebro, porque o cérebro depende muito do sangue, do volume de sangue que chega no cérebro. O cérebro já é muito privilegiado em relação ao sangue. O coração, 20% do sangue que o coração bombeia já vai para o cérebro, o que é absurdamente uma preferência absurda, porque o cérebro pesa 1,5 kg e o resto do corpo pesa 70 quilos, e só para o cérebro já vai 20%. Mas é porque a necessidade do cérebro é muito maior. Então, por isso é que recebe muito. Se você melhora
a circulação, ou à medida que nós vamos envelhecendo, aqui a circulação vai diminuindo mesmo, naturalmente, porque os vasos vão se obstruindo, vão envelhecendo e vão entupindo. Como uma tubulação de casa, né? Eles vão entupindo, vai chegando menos sangue para um órgão que é extremamente dependente do volume de oxigênio, do volume de nutrientes, de vitaminas e tudo isso para fabricar tudo que ele tem que fabricar. O volume de neurotransmissores que ele fabrica é muito grande. O cérebro trabalha 24 horas por dia, muito, né? Então, se você reduz o volume de sangue que chega lá, isso significa uma perda da capacidade funcional do cérebro muito grande, muito acentuada. E a fotobiomodulação, uma das coisas que ela faz é melhorar a circulação da região que você está lá irradiando. Tudo, como eu falei, está relacionado à tal da mitocôndria. A mitocôndria é uma organelazinha que nós temos dentro da célula. Células que trabalham mais têm mais mitocôndrias. Por quê? Porque elas gastam mais energia. Então, a célula muscular, por exemplo, tem que ter muita mitocôndria, porque ela trabalha muito. E ela não só tem mais mitocôndria, como essas curvazinhas aqui lá dentro, né, são maiores, tem mais curvas. A mitocôndria, que não é muito utilizada, ela é menorzinha, mais curtinha, e tem poucas curvaturas. E as células que trabalham muito, elas têm bastante curvatura. E dentro dessa, na transição aqui, entre a membrana interna e o lado interno da membrana e o lado externo, aqui ela é repleto de alguns, chama-se complexo 1, 2, 3, 4, que são umas proteínas que nós temos, um deles é o citocromo C oxidase, que, como eu disse, ele tem um aspecto, uma cor azul escura, devido aos 2 átomos de cobre lá central, tem 2 átomos de ferro aqui que também participam, mas o mais importante é o cobre, e essa cor azul escura, ela absorve muito a luz vermelha. Um objeto vermelho, ele é vermelho porque ele reflete a luz vermelha. O objeto azul, ele é azul porque ele reflete a luz azul. Ele reflete o azul e o vermelho. O vermelho ele absorve, que é isso que vocês viram aqui quando eu irradiei o dedo. A luz, ela passou totalmente pelo dedo? Não. Uma parcela ficou lá dentro. A luz, por exemplo, no vidro, ela atravessa o vidro, não acontece nada no vidro, né? Mas se ele for um vidro que não deixa passar, uma parcela da luz entra e uma parcela vai ficar. No caso específico do citocromo C, oxidase, ele absorve essa energia e faz com que comece aquela transferência de prótons para um lado e elétrons para o outro, e vai ficando um lado positivo, um lado negativo. Idêntico a uma pilha. Idêntico, é a mesma coisa. Você aumenta a carga, como se você estivesse botando uma pilha nova lá. No caso do cérebro, é como se você estivesse botando uma pilha nova no cérebro. O cérebro, logicamente, vai trabalhar mais. E isso para as outras coisas também. Mas se você tiver um problema no braço, você vai usar um tipo de equipamento. Se você tiver um problema no dentário, você vai usar outro equipamento. Os comprimentos de onda variam, como eu disse, lá de 630 até 1000, mais ou menos. Alguns aparelhos usam comprimentos maiores, outros menores. E as doses também são diferentes, dependendo da profundidade, o que você vai tratar e a gravidade do problema. Estados piores, né? Você vai fazer mais vezes por dia, por exemplo, o tratamento. Em situações mais simples, né? Se tem poucos problemas, você vai usar menos vezes. Prevenção da demência. Uma pessoa com 60 anos que acha que está começando a perder a memória, que está começando o raciocínio a ficar mais lento ou qualquer coisa, não, então ele vai usar um capacete, um boné, uma tiara, alguma coisa assim, uma vez por dia, né? Uma pessoa que tem mais problemas vai usar 2, 3 vezes por dia. Um aluno que vai fazer vestibular vai usar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dependendo, né, da capacidade dele, de aprendizado e tudo isso.